Olá a todos, bem-vindos a mais estes 5 minutos de Direito em Estado de Emergência. O meu nome é Mafalda Carmona e vou hoje falar sobre a responsabilidade civil extracontratual do Estado ou de outras entidades públicas por factos ilícitos. São várias as questões que podemos colocar. Uma primeira questão é de saber se, perante esta pandemia causada por um vírus novo, para o qual não há vacina, para o qual não há tratamento, por um vírus que é de fácil propagação, ao contrário de outros, se nós estaremos fora das possibilidades de atuação do Estado, da sua possibilidade de controlar e de evitar o evento lesivo, ou os eventos lesivos. E assim, à semelhança da invocação da força maior nas relações contratuais, poderíamos dizer que estamos aqui perante um evento exterior, imprevisível e ou inevitável, que levaria a excluir ab início a imputação ao Estado em sede de responsabilidade civil extracontratual. Parece-me que, no âmbito da responsabilidade extracontratual, a resposta há de ser negativa. Não está em causa responsabilizar o Estado pela existência do coronavírus ou pela inexistência de vacina ou de tratamento, mas sim pela atuação na gestão desta crise de saúde pública, nomeadamente quanto aos seus deveres de prevenção e de redução dos riscos de contágio, bem como quanto aos deveres de minorar as consequências que esse contágio possa ter. Em poucas palavras, afastar ab início a responsabilidade do Estado seria o mesmo que recusar que o Estado tivesse deveres de atuação perante esta crise de saúde pública. Para além disso, não posso deixar de fazer duas notas quanto às ideias de imprevisibilidade e de inevitabilidade. Quanto à imprevisibilidade, estamos numa situação muito diferente daquela, por exemplo, que se verificou com o HIV. Nós sabemos desde janeiro que existe um vírus novo, sabemos como se propaga, com o relevante conhecimento de que se propaga na fase assintomática da infecção, sabemos quais as medidas que foram e que tiveram de ser adotadas em países que sofreram primeiro o impacto do vírus, não só na China como aqui na Europa. Mesmo quanto à inevitabilidade, e sendo certo que não existe ainda uma vacina, há formas, se não de evitar em absoluto, ao menos de reduzir substancialmente a sua propagação. E estou a pensar no uso generalizado de máscaras cirúrgicas. Dito isto, podemos pensar em várias hipóteses onde se pode colocar a questão da responsabilidade civil extracontratual do Estado ou de outras entidades públicas por facto ilícito. Podemos pensar, por exemplo, na pessoa infectada ou provavelmente infectada por contacto com outra que regressara de um foco epidémico e a quem a entidade competente indicou que deveria trabalhar sem necessidade de fazer quarentena. Ou podemos pensar na pessoa que foi ao hospital por outra razão que não a Covid-19, mas que acabou por ficar infectada no hospital numa altura em que não haveria um sistema eficiente de separação de doentes. Podemos pensar também noutras situações em torno da inexistência de equipamentos de proteção individual, nomeadamente máscaras. E aqui, sendo possível fazer distinções, podemos pensar desde logo no profissional de saúde, a quem não terá sido dado equipamento de proteção individual adequado e que acaba por ficar infectado, sem prejuízo aqui de uma solução específica por força da relação contratual, mas podemos pensar também noutros profissionais cuja atividade foi considerada necessária no estado de emergência. E eu aqui chamo a atenção para a recente decisão do Conselho de Estado francês, da passada segunda-feira, 20 de abril, em que, numa intimação que foi requerida pela Ordem dos Advogados francesa, em que se pediu a condenação do Estado a fornecer material de proteção, gel desinfetante e máscaras, aos advogados em exercício de funções nos processos urgentes e cuja presença física é requerida nos tribunais ou nos estabelecimentos prisionais. Pelo meio, foi alegado também que a própria situação de falta de máscaras constituía em si uma falta censurável. O Conselho de Estado rejeitou o pedido, mas ainda assim considerou o Conselho de Estado que o Estado tem o dever de assegurar o bom funcionamento dos serviços públicos a seu cargo, incluindo o dever de fornecer máscaras aos interessados, e foi esta a expressão, não apenas aos funcionários, quando os próprios não as tenham. Que, quanto às máscaras, o Conselho de Estado tomou em consideração a sua persistente falta, bem como as medidas que têm vindo a ser adotadas para obter ou para aumentar a produção, e acabou por rejeitar o pedido. Mas aqui, considerando, de um lado, a brevidade com que a medida naquele meio processual teria de ser adotada e, de outro lado, os meios atualmente, neste momento, à disposição da administração pública. Ou seja, não faria sentido condenar a fazer imediatamente algo no âmbito daquele meio processual que se sabe não ser possível fazer. Ainda assim, reconheceu que o Conselho de Estado, que o Estado francês tem o dever de auxiliar os advogados a obter máscaras, nomeadamente facilitando o acesso aos circuitos de fornecimento. Para além destas situações, podemos ainda pensar talvez na pessoa que é infectada, numa das poucas saídas à rua que estão permitidas nesta altura, infectada ainda que sem saber onde e por quem, nesta fase de transmissão comunitária,
tendo a infecção ocorrido numa altura em que não só não se impunha, como até se desaconselhava o uso de máscaras. Sabendo-se há algum tempo, que o uso generalizado de máscaras cirúrgicas reduz substancialmente a possibilidade de contágio. Ou podemos pensar ainda numa fase em que se reconhece a importância do uso, mas não há distribuição de máscaras, nem sequer há máscaras cirúrgicas disponíveis no mercado. Então, por isso, muitas as hipóteses em que podemos pensar, eu diria que chegar à responsabilidade civil do Estado encontrará dois aspectos potencialmente mais problemáticos. Um tem a ver com a ilicitude e, em especial, saber quando estamos perante uma omissão indevida ou quando é que havia um dever de atuação num dado sentido. Quanto a este aspecto, eu deixo 3 notas sumárias. A primeira, a de que em sede de ilicitude não parece suficiente, ou talvez até adequado, o simples juízo de que se tivesse sido adotada uma determinada medida que não teria havido infecção. Por exemplo, se tivesse sido dada indicação de quarentena a quem regressara de um foco epidémico no estrangeiro, para chegar à ilicitude. A questão parece-me mais complexa, e daí a segunda nota, que tem a ver com a dependência que vamos encontrar aqui de conhecimentos técnico-científicos. Conhecimentos estes rodeados de alguma incerteza ou em que há sempre margem de discussão. E quanto a isso, 3 observações sumaríssimas. A primeira, de que não basta o reenvio à Organização Mundial de Saúde, que também é uma organização humana, sujeita a erros e críticas, sendo o Estado responsável pela recolha e avaliação de dados científicos. Não poderá simplesmente escudar-se acriticamente no que diz a OMS. Segunda, que em situações de incerteza deve valer o princípio da precaução e, por fim, que deve ser acolhida uma ideia de redução de risco, de que me parece ser um exemplo o aconselhamento das chamadas máscaras comunitárias. A terceira nota, ainda em sede de ilicitude, é que haverá necessariamente outros fatores a ponderar, nomeadamente económicos, mas não seja por uma questão de inexigibilidade da adoção de determinadas medidas. Já a terminar, o outro aspecto problemático parece-me que terá a ver com a causalidade ou a imputação, em que será pertinente distinguir entre a fase em que a transmissão se dá por cadeias identificadas da fase de transmissão comunitária. Ainda assim, em rigor, mesmo na fase de alegada identificação das cadeias de transmissão, não se exige, como em geral não se exige, a demonstração absoluta do curso causal, bastando a demonstração de uma probabilidade razoável. Em todo o caso, havendo incerteza quanto a esta causalidade, sobretudo na fase de transmissão comunitária, haverá sempre a possibilidade, parece-me, de invocar a perda de chance, talvez que na proporção da medida de redução de risco que poderia ter sido adotada. Estas são, por agora, as reflexões possíveis, mas estou certa que este tema voltará a ser abordado nos próximos tempos.